Pessoal, você sabe o que é DARF não alocado? Olha, este é o vídeo mais importante da série O que é, principalmente nesses tempos que nós estamos aqui vivendo, onde as empresas estão com muita dificuldade financeira. Enfim, esse vídeo eu gostaria que você assistisse até o final, porque pode ser uma grande ajuda para você, ok? Vamos lá? DARF. O que é DARF? DARF é o documento de arrecadação das receitas federais de um modo geral, ok? Então são aqueles documentos de arrecadação que servem para quitar tributos federais. Então você usa DARF para quitar IPI, PIS, COFINS, etc. Mas nós vamos falar disso amanhã, quando eu fizer a diferença entre GPS, DARF e DAS. Mas agora aqui, a nossa ideia é o seguinte: como que o DARF ele fica vinculado ao débito que você confessou? Na prática, a empresa faz a apuração do débito que ela deve recolher, né? Então ela de repente apurou a folha de pagamento, viu que ela tinha que recolher a retenção do imposto de renda na fonte, o DARF 0561, ou ela apurou PIS, COFINS, enfim, ela sabe que ela deve pagar no dia 20 ou em qualquer outro dia que seja o vencimento, uma obrigação tributária. Então ela vai, emite o DARF através do programa SICALC. O programa SICALC ele serve para isso, para fazer a emissão do DARF. Tem a versão web, né? SICALC Web, a versão normal, a versão programa. Aí foi emitido o DARF corretamente, você emitiu com o PA, né? Você tem que colocar o período de apuração, tem o vencimento, tem lá o código de recolhimento, tem o seu CNPJ, é o que vai individualizar o recolhimento. O CNPJ, o PA, né? O período de apuração, o código de recolhimento. Esses são os dados essenciais do DARF. Aí eu fui na rede bancária, paguei esse DARF. Depois que eu paguei o DARF, mais para frente eu tenho que entregar o quê? ADCTF. ADCTF é o quê? Você já viu aqui, é o documento de confissão de dívidas federais. Só que então eu faço a DCTF depois que eu recolhi o DARF. E na DCTF eu já digo, olha, eu estou devendo R$10 mil de 0561 e eu paguei com o DARF correspondente. Então você diz que quanto você deve e diz que você pagou com DARF. E aí o que acontece? O sistema, então o que vai acontecer? O sistema, nesse momento, ó, veja o que eu escrevi aqui para você. Nesse momento o sistema verifica a existência do DARF que tenha o mesmo PA, né, o mesmo período de apuração e o mesmo código de recolhimento. Então aí ele vai fazer a vinculação, ele vai fazer a alocação. Por que eu estou falando tudo isso? Se houver um erro de preenchimento, por exemplo, eu coloquei um PA diferente, eu coloquei um código diferente, ele não vai casar as duas coisas, ele não vai conseguir vincular. Aí o crédito está não alocado. E aí, o que acontece com o crédito não alocado? Ele não quita a sua dívida. Se ele não quita a sua dívida, ele existindo ou não, para a Receita Federal isso não faz diferença. Ou seja, ele está sobrando. E se eu paguei algo que está sobrando e eu não tenho a dívida, vamos imaginar que eu percebi que ficou um saldo a pagar e paguei de novo. Aquele DARF lá está solto. O que você pode fazer? Você pode pedir restituição. Você pode pedir, usar para compensar um débito que você tenha. Daí a importância dessa aula hoje, porque eu estou mostrando para você que DARF não alocado é dinheiro em caixa. Você pode usar agora, correndo. Então qual é o teu trabalho depois de terminado esse vídeo? Correr para saber se você tem DARF não alocado e verificar qual é a situação, se aquele DARF realmente está fazendo falta ou não, e aí se você pode utilizá-lo para restituir ou compensar via PERDCOMP, que você também aprendeu aqui com a gente o que é PERDCOMP. Se você está assim, meio assim com essas siglas, veja o nosso canal e assista os vídeos que explicam para você o que é DCTF, o que é PERDCOMP, e aí você vai se acertando aqui. Segunda hipótese, se o valor for diferente
Então veja, eu disse que eu devia 10 mil reais, só que eu fui lá e paguei 20 mil reais, no mesmo PA, no mesmo código de recolhimento. O que ele vai fazer? Ele vai ignorar? Não, ele vai fazer o seguinte: você disse que deve 10, desses 20 eu pego 10 e aloco, e eu fico com 10 solto aqui. Esse 10 solto, ele vai virar o quê? Um crédito do tipo pagamento a maior, que é uma das hipóteses também de perde-comp. Então, pagamento a maior é exatamente isso, é quando você erra no valor, paga mais do que você deveria ter pago, e aí você pega de volta, restitui o que você pagou a maior ou faz a compensação via perde-comp. Outra possibilidade, duplicidade de pagamento. Eu apurei que devia pagar 5 mil reais, eu fui lá no banco, paguei, e inadvertidamente outra pessoa de outro departamento pagou também. Por qualquer descontrole financeiro, descontrole operacional, você pagou 2 vezes. Aí resulta o quê? Créditos do tipo pagamento indevido. Então eu tenho pagamento a maior ou pagamento indevido. É um tipo de crédito que nós temos para apurar via perde-comp. É uma outra hipótese, então. E no final, também, se você pagou algo, mas depois você verificou na legislação que você não deveria ter pago. Então, você nem vai confessar aquilo na DCTF, nem vai apurar no documento de declaração. E aí, já que você pagou e não era devido, você pode pedir de volta também, porque é um crédito do tipo pagamento indevido. E tudo isso, então, é feito como? Tudo isso, todos esses créditos, essas hipóteses todas que eu mencionei, você pode resultar num pedido de restituição ou você pode utilizar para compensar tributos vencidos ou vincendos, que é o melhor dos mundos agora. Você está aí, tua empresa com dificuldade financeira, se você encontrar qualquer uma dessas hipóteses aí, você vai correndo e faz a transmissão do perde-comp. Por último, a Receita só vai homologar aquilo que não está alocado. É muito comum você encontrar um indeferimento do pedido de restituição, compensação, numa situação que houve a alocação, né? Por exemplo, essa última hipótese que eu falei, não era, a legislação não previa aquele recolhimento. Mas se você disse na DCTF que você devia aquele valor e pagou, o crédito está alocado para todos os efeitos, mesmo que não seja devido na legislação. E aí, se você pede restituição nesse caso, Receita indefere. Claro. Por quê? Porque você está dizendo que deve e pagou o que deve. Por que ela vai te devolver? O crédito está alocado, então ela não vai te devolver. Bom, e como eu faço esse pedido de restituição ou compensação? Através do perde-comp. E para você fazer isso, como faz? Bom, uma das opções é você fazer o curso da NIT Treinamentos, que sou eu mesmo que ministro, que eu te explico direitinho, passo a passo, como você faz. Se você não está seguro de fazer sozinho, faça o curso. E a gente te explica como deve ser feito, ok?